Olá! Hoje é dia do Caibalho, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 6º, chamado O Paradoxo Divino. Talvez eu precise dividi-lo em dois, tá? Vamos ver, se ficar muito longo eu paro numa parte dele. Bom, abre aspas. Então é um trecho tirado direto do Caibalho. Os falsos sábios, reconhecendo a relativa irrealidade do universo, imaginam poder desafiar suas leis. Esses são tolos, vaidosos e presunçosos, e são espatifados contra as rochas e despedaçados pelos elementos por causa de sua loucura. Os verdadeiramente sábios, conhecendo a natureza do universo, usam a lei contra as leis, as superiores contra as inferiores, e por meio da arte da alquimia, transmutam aquilo que é indesejável naquilo que é digno, com o que triunfam. A maestria, o domínio, não consiste em sonhos e visões anormais, bem como imagens fantásticas ou uma vida de fantasia, mas em empregar as forças superiores contra as inferiores, escapando das dores dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Transmutação e não negação presunçosa é a arma do mestre. Fecha aspas, o Caibalho. Este é o paradoxo do universo, resultante do princípio da polaridade, que se manifesta quando o todo começa a criar. Atentem para ele, porque aponta para a diferença entre a falsa sabedoria e a sabedoria. Enquanto para o todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida, seus fenômenos, são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, o universo tem de ser tratado como real. E a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nisso, ainda que com um constante entendimento da verdade superior. Cada um de acordo com seus próprios planos e leis. Se o todo imaginasse que o universo é de fato realidade, ai do universo, pois nesse caso não haveria fuga do inferior para o superior, rumo ao divino. O universo se converteria em algo fixo e o progresso se tornaria impossível. E se o ser humano, devido à falsa sabedoria, age, vive e pensa o universo como mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então realmente para ele é isso que o universo se torna. E como um sonâmbulo, o ser humano o tempo todo cambaleia em um círculo vicioso, sem progredir, e sendo forçado a finalmente despertar por causa de sua queda, ferido e sangrando diante das leis naturais que ignorava. Mantenha sua mente sempre focada na estrela, mas permita que os olhos vigiem seus passos, para que você não caia no atoleiro por estar olhando para o alto.
Lembre-se do paradoxo divino de que, embora o universo não seja, ainda assim ele é. Lembre-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Cuidado com as falsas verdades. O que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão repletos de referências ao surgimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e do ser. Os mestres estão constantemente alertando seus estudantes contra o erro de omitir o outro lado de qualquer questão. E suas advertências são especialmente dirigidas aos problemas do absoluto e do relativo, que levam todos os estudantes de filosofia à perplexidade e que fazem com que tantos pensem e ajam de maneira contrária ao que é conhecido geralmente como senso comum. Nós advertimos todos os estudantes a se assegurarem quanto à compreensão do paradoxo divino do absoluto e relativo, para não ficarem atolados na lama da falsa verdade. Esta lição foi escrita tendo isso em vista. Leiam-na cuidadosamente. O primeiro pensamento que ocorre a uma pessoa depois de compreender a verdade de que o universo é uma criação mental do todo é que o universo e tudo o que ele contém são mera ilusão, uma irrealidade, ideia contra a qual seus instintos se rebelam. Mas isso, como todas as outras grandes verdades, deve ser considerado tanto do ponto de vista absoluto quanto do relativo. Do ponto de vista absoluto, é claro, o universo possui natureza ilusória, é um sonho, uma fantasmagoria, se comparado ao todo em si mesmo. Nós o reconhecemos até em nossas opiniões mais ordinárias, pois nos referimos ao mundo como um espetáculo fugaz, que vem e vai, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mutação, finitude e insubstancialidade está necessariamente ligado à ideia de um universo criado e em contraste com a ideia do todo. Não importa quais possam ser nossas crenças no que toca à natureza de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão de acordo quanto a esta ideia, e esse pensamento é encontrado em todas as formas de reflexão filosófica e concepções religiosas, bem como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, os ensinamentos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo em termos mais incisivos do que aqueles que lhes são familiares, embora sua exposição do assunto possa parecer um tanto mais surpreendente. Qualquer coisa que possua um começo e um fim é necessariamente, em certo sentido, irreal e falsa, e em todas as escolas do pensamento, o universo está sujeito a essa regra. Do ponto de vista absoluto, nada há de real exceto o todo. Não importam quais termos utilizamos
para pensar ou discutir o assunto. Quer o universo seja criado da matéria, quer seja ele uma criação mental do todo, é insubstancial e impermanente, algo pertencente ao tempo, ao espaço e à mudança. Queremos que você compreenda inteiramente este fato antes de julgar a concepção hermética da natureza mental do universo. Pondere sobre quaisquer e todas as demais concepções e verifique se isso não é verdadeiro em relação a elas. O ponto de vista absoluto, porém, limita-se a mostrar um lado do retrato, sendo o outro o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão humana as compreende. E assim, enquanto para o todo o universo é necessariamente irreal e ilusório, mero sonho ou produto da meditação, para as mentes finitas que formam uma parte desse universo e que o contemplam por meio de faculdades mortais, o universo é efetivamente real, assim devendo ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de ignorar ou negar os fatos e fenômenos do universo, tais como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembre-se de que nós não somos o todo. Tomemos exemplos prosaicos. Todos nós reconhecemos o fato de que, para os nossos sentidos, a matéria existe. Nós nos daremos mal se não o reconhecermos. E, contudo, mesmo nossa mente finita compreende a máxima científica de que não existe matéria do ponto de vista científico e que aquilo que chamamos de matéria é apenas um agrupamento de átomos, os quais eles próprios são apenas um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons ou íons, que vibram e se mantêm em constante movimento circular. Ao chutarmos uma pedra, sentimos o impacto. Ele parece ser real, embora saibamos que é apenas o que afirmamos anteriormente. Mas lembre-se de que nosso pé, que sente o impacto por meio de nosso cérebro, é igualmente matéria, constituída, portanto, de elétrons. E, nesse sentido, é também nosso cérebro. E, na melhor das hipóteses, se não fosse por causa de nossa mente, de modo algum conheceríamos o pé ou a pedra. Por outro lado, o ideal que o pintor ou escultor se empenha em reproduzir na tela ou na pedra parece muito real para ele. O mesmo acontece com os personagens na mente do escritor ou dramaturgo, que ele procura expressar de modo que outras pessoas possam reconhecê-los. Se isso se revela verdadeiro no caso de nossa mente finita, qual teria de ser o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Oh, amigos, para os mortais, esse universo da mentalidade é efetivamente real. É o único que podemos algum dia conhecer, ainda que nesse universo
ascendamos de plano a plano, elevando-nos mais e mais. Se fosse para conhecê-lo de outro modo, por experiência concreta, teríamos de ser o próprio todo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escala, quanto mais perto chegamos da mente do Pai. Mais aparente se torna a natureza ilusória das coisas finitas. Mas a visão realmente não desvanece até que o todo finalmente nos recolha para dentro de si mesmo. Assim, não precisamos insistir no aspecto da ilusão. Pelo contrário, procuremos, reconhecendo a real natureza do universo, entender suas leis mentais e nos esforçar para empregá-las com máxima eficiência no nosso progresso ascendente através da vida, à medida que viajamos de um plano do ser para outro. As leis do universo são, todavia, leis férreas, devido à sua natureza mental. Tudo, à exceção do todo, está submetido a elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em um grau secundário apenas àquela realidade pertencente à natureza do todo. Assim, não se sinta inseguro ou receoso. Estamos todos presos firmemente na mente infinita do todo. E nada há para nos ferir ou para temermos. Não há poder algum fora do todo que nos afete. Assim podemos permanecer calmos e seguros. Uma vez atingida a compreensão, há nisso um mundo de conforto e segurança. Então, calmos e tranquilos, dormimos a balançar no berço das profundezas, repousando seguramente no seio do oceano da mente infinita, que é o todo. É realmente no todo que vivemos, nos movemos e existimos. Eu acho que não sei se vai ficar muito longo aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá bom, gente? Porque ainda faltam 2 páginas bem cheinhas. Não vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Vai passar de meia hora, tá ok? Então nós vamos ficar por aqui. Assim temos menos coisas para refletir, né? Para assimilar, compreender, porque é isso que o livro contém, né? Muita coisa para a gente compreender. Não esqueçam da minha sugestão. Eu, inclusive, coloquei o link das palestras da Lucilena Galvão aqui na descrição do vídeo, tá? É só você puxar ali a descrição do vídeo que você vai ver o link para você acessar as palestras da Lucilena Galvão sobre esse livro, tá ok? Aí eu tenho certeza que a compreensão será bem mais tranquila para vocês, tá? Porque é como eu já falei, né? Aqui é um canal de leitura de livros. Eu deixo para a Lucilena a interpretação, tá bom? Então, nós voltamos amanhã com mais histórias das 1001 noites, tá ok? Até lá então. Tchauzinho. Fiquem com meu abraço, minha gratidão, tá bom?